Hoje nós estamos em mais um episódio do Poder Oculto. E claro, todos são maravilhosos, mas hoje tem um toque especial. Porque a pessoa aceitou um convite com menos de 24 horas em que ela ficou sabendo da existência da Kelly. E aceitou o desafio mesmo depois de saber do que se trata esse podcast. Então, só por isso ela já é muito especial. Ela também foi indicada por alguém que eu amo muito, uma amiga muito querida que eu tenho, que é a Thaís. E eu vou ler um pouquinho sobre ela para vocês entenderem de quem se trata. O nome dela é a Gabi, tá? Com toda a intimidade do mundo, a Gabi. E ela é mentora de terapeutas, terapeuta há mais de 10 anos e fundadora do Instituto GB, Gabriela Bária. Atua no desenvolvimento emocional e na transformação de vidas. É pós-graduada em psicanálise, formada em gestão administrativa e master analista comportamental. Possui também formações em programação neurolinguística, hipnose, coach e é praticante do EFT e TFT. Ao longo da sua trajetória, já atua como apresentadora do programa Doses de Consciência e desenvolveu um método e treinamento voltado ao desbloqueio emocional, ajudando principalmente mulheres a superarem a procrastinação, fortalecerem a autoestima e destravarem a prosperidade. Atualmente, vem expandindo seu trabalho para o mundo corporativo, levando a inteligência emocional como ferramenta estratégica para líderes e equipes, com foco em gestão do estresse, desempenho e resultado. Então, vocês viram que hoje o papo vai ser com muito peso. E eu tenho certeza que quem assistir até o final vai ter muitas coisas interessantes para levar para casa. Então, sem mais delongas, fica à vontade, a casa é toda sua e fala um pouquinho de você para o pessoal. Ai, primeiramente, muito obrigada, né, pelo convite de última hora. Caí aqui de paraquedas, né? Em menos de 24 horas recebi o convite, aceitei, entendi qual era a proposta, né? Como eu estava falando para a Kelly, normalmente os podcasts são diferentes. Aí, quando eu entendi a proposta dela, eu disse, gente, que interessante essa metodologia, né? Eu vim para aqui, no caso, para servir, né? Para trazer algum conteúdo, enfim, alguma coisa boa para as pessoas, mas no fim das contas, assistindo, eu disse, eu acho que quem vai sair de lá que está ganhando sou eu, né? Sempre é uma troca. Então, muito interessante. E gratidão por estar aqui. Espero que eu possa, de alguma forma, contribuir, né, para quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, e até mesmo para Kelly, né? Tudo é troca, né? Sim, Sempre é troca. Então é um sempre. prazer te conhecer também, né, Kelly? É um prazer É o todo primeiro meu. dia, eu já assistindo, eu disse, nossa, que simpática, que carismática, né? Eu disse, vai fazer total diferença. Eu tenho certeza que eu vou sair daqui diferente hoje. Ai, que Então, legal. E assim, eu estou muito feliz, porque nós estávamos conversando antes de começar, que tanto ela quanto eu assim, entendemos que tem coisas que acontecem porque tinham que acontecer, sim. certo? E quando apareceu de última hora, a pessoa que ia vir não pôde e falou assim: não, tem uma pessoa que se eu falar, ela vem. Eu pensei assim comigo, gente, quem aceita um convite assim de última hora e de alguém que nem conhece, né? Que era o meu caso. Quando você aceitou e depois que você comentou do episódio, eu falei assim: olha, vale muito a pena conversar com essa pessoa. E assim, já sou sua fã, tá? Ah, que E eu bom. vi também seus conteúdos, seu trabalho é excelente. Vi que você pediu cola no History para os seus seguidores, Espertinha. mas vale, vale, tá tudo certo. Mas vamos lá, Gabi. Qual que é a proposta? A proposta principal é você. Você se abrir, falar de você, e você tem algo muito importante hoje. Você está gravidinha. Não sei se deu É, para vocês perceberem, né, gente? não Porque tem tá como ali. não, né? E a roupa, até que a roupa tá discreta, quase que não dá para ver. Mas ela está gestante de quanto tempo? 7 meses. 7 meses, que 27 semanas. legal. Já tem nome? É Luca, É o é o Luca. Ai, menino, que né? legal. Primeira gestação. Primeira gestação, tudo novo, Tudo tudo novo. novo. E isso é um diferencial gigantesco, porque nós que trabalhamos com desenvolvimento pessoal, principalmente o seu caso, que trabalha com vários níveis e camadas de consciência,
é um momento em que os seus hormônios mexem com suas emoções, Nossa, certo? muito. Então é a hora que você precisa de praticar tudo que você ensina. E como está sendo isso? Você assistiu meus vídeos, né? Só pode. Olha, na verdade, Kelly, eu falei num vídeo só até agora com relação a essa a maternidade mesmo, né? A gestação, assim, o que está acontecendo comigo até então, que nesses 7 meses realmente foi uma mudança, está sendo uma mudança na minha vida muito profunda, da Gabriela, como você falou, né? Porque tem a Gabriela profissional, mas tem a pessoa por trás que está sentindo na pele praticamente tudo que eu ensino já há muito tempo, né? Que, enfim, que eu aprendi, que eu vivi também, mas a gestação agora veio de uma forma muito mais profunda, né? Porque eu gosto muito de trazer o tema assim do amor próprio, porque para mim, amor próprio, com conexão com a nossa autoestima, é a base de tudo. É a base, é uma estrutura que todos nós precisamos ter, né? Para a gente estar aqui firmes, né? Fazer o que a gente veio fazer e se amar, né? Assim como na Bíblia já diz, né? O ensinamento. Para se amar, não tem como você amar o teu próximo se você não se ama, né? Então, para mim, isso é a bandeira que eu gosto de dizer que eu ergo, né? O amor próprio. E aí, durante esse período, mexeu demais comigo a gestação, principalmente nos primeiros meses, assim, como você falou, a questão hormonal. Eu teve momentos, assim, que eu disse, gente, mas eu não tô mais me reconhecendo, sabe? E nunca tinha acontecido isso comigo, né? Uma pessoa que sempre teve muito autoconhecimento, que sempre buscou e tal, tento sempre estar bem centrada, né? E aí eu me peguei por um momento assim, dizendo, nossa, tá tudo tão estranho, eu não tô bem, quem eu sou, sabe? Parecia que eu tinha saído do meu eixo. E isso realmente me tirou o equilíbrio de tal forma que foi bem desafiador, né? Aí veio muita irritação, enfim, as grávidas vão me entender, né? Irritação, você quer ficar meio isolada, é, tudo diferente, né? Cada dia parecia que eu tinha um sintoma, uma sensação diferente, mas assim, passou os primeiros meses ali, que foram 3 meses mais desafiadores, e até em função dos sintomas que a gestação me trouxe, né? Teve muito enjoo? Muito, menina, muito, muito enjoo. Foi 3 meses consecutivos. E enjoo 24 horas. Nossa, Como eu não sabia o que que era isso, né? Assim, na minha visão, quando eu falava em gravidez, eu pensava naquela fantasia, que ai, coisa boa, nossa, que maravilha, todo mundo te elogia, isso e aquilo. E eu tava assim, nossa senhora, que é isso? Parecia que eu tava doente em vez de estar grávida, né? Eu passei por 2 Covids e o Covid não foi nada comparado ao que eu senti durante esses 3 meses. E eu fiquei assustada. E aí tiveram pessoas que falaram assim: ah, mas não vai ser só os 3 meses, tu pode ter esses enjoos até o fim da gestação. Eu disse, gente, pelo amor de Deus, socorro, me ajude. Porque era 24 horas. E eu comprei tudo que o médico indicou, tudo que me recomendaram, tudo. E não e não passava. passava. Não passava. Mas passou, né? Como todo mundo, em algum momento vai passar. Então chegou ali na 14ª semana, que no terceiro mês, Uhum. aí começou a realmente aliviar. Daí eu Aliviar. comecei a dizer, ai, agora estou voltando ao meu normal. E detalhe, eu não parei de trabalhar durante esse período também, né? Eu disse, se hoje eu voltasse atrás, eu ia, Então seria mais ou menos assim, você com seus dilemas, né? não só emocionais, mas físicos, porque o enjoo é físico, Total. fisiológico, e tendo que dar apoio para outras Para outras pessoas. pessoas, para as alunas de mentoria, né, da minha mentoria, para outra mentoria que eu faço e mais os atendimentos que eu tinha. Foi desafiador. Foi. E eu entrava em cada sessão e dizia, Deus me ajuda porque eu sozinha não consigo. E de fato foi exatamente isso. Eu disse, olha, eu sozinha não estou conseguindo dar conta, me ajuda. Me dá força, né, que eu consiga. E de fato, aí eu passei esses 3 meses, as coisas foram acalmando, você começa a ter outros sintomas, né? Muita fraqueza eu tinha, assim, sabe? Então, Você emagreceu muito no não, início? sabe que de, Não. de emagrecer até que não. Hum. Emagrecer até que não. Eu mantive ali, sabe, o peso. Uhum. Mas a sensação física foi a pior. De chegar a ter que ir para o hospital tomar soro, né? Uhum. É,
Mas enfim, a questão é que eu ficava assim: "Será que isso não vai passar?" Porque como é a minha primeira gestação, eu não sabia como é que eu ia reagir, tudo é novo, E outra né. coisa que a gente precisa levar muito em conta é que nem todo mundo tem essa consciência, mas a sua dor é a pior dor que existe no mundo. É, Não existe aquela, a dor de dente é pior do que a dor do parto, a dor não, não, gente, aquela dor que você está sentindo naquele momento é a pior dor que existe no mundo. sim, Aquele desconforto, aquela questão que está passando na sua mente é o pior de todos. sim. Só que, como profissionais, é o momento em que você olha e fala assim: "Tá, mas eu não posso". Uhum. Chegou a pensar nisso? Não posso em que Não se posso me pensar assim, não posso me sentir assim, eu tenho que ficar bem. Você chegava a se cobrar? sim, sabe, no início eu não estava aceitando que eu sempre fiz muita, por exemplo, atividade física, muito ativa, muito ativa, muito ativa em todos os sentidos, assim, acordar cedo e fazer um monte de coisa, sabe a meio que a Mulher Maravilha, né, que dá conta de tudo? E eu não conseguia mais, não conseguia mais, literalmente não conseguia mais, só ficava lá E deitada. como era se olhar como quem não está conseguindo mais? Nossa, foi horrível no início, foi horrível, porque eu não estava tendo nem consciência disso. E aí chegamos nesse ponto que eu sempre falo para as pessoas de modo geral, para terapia e tudo mais. Quando a gente começa a aceitar o momento que nós estamos vivendo, as coisas começam a se modificar. Mas eu não tinha me dado conta disso, olha só que interessante. Então, isso eu falo, tô com peso em excesso, tô vivendo um relacionamento que não tá legal, tô com uma situação muito difícil. Quando você começa a aceitar, não significa que você concorda com aquilo, não significa que você quer permanecer naquilo, não significa que você está achando bom aquilo, mas significa que você solta e você diz: ok, eu aceito como está, eu aceito para ter a mudança. E aí é que eu me dei conta, eu disse: gente, isso está acontecendo comigo agora, nesse exato momento eu não tinha percebido. E aí eu parei de brigar comigo. Aí eu parei de brigar. Aí eu parei de me cobrar para ir para academia, eu parei de me cobrar porque eu estava irritada, eu parei, eh, parei com tudo, disse assim: "Não, ok, eu aceito, eu estou vivendo uma grande transformação por uma coisa tão maravilhosa", né. E outra coisa interessante, gente, olha, vou falar, viu, Fique à as vontade. pessoas falavam assim: "Aproveita, aproveita, né, essa fase". Gente, aproveita o quê? Eu não eu não tenho o que aproveitar nesse momento, sabe. E aí eu dizia: "Será que eu é que tô tão errada?", sabe. A gente fica com aquelas É culpas, muita assim, cobrança, né? mas não, mas eu sou assim, eu sou mãe agora, eu tenho que amar o que eu tô vivendo, mas eu estava com um turbilhão de tanta coisa que eu não conseguia aproveitar aquilo. O que que era aquilo? Se eu só estava sentindo coisa ruim, E é né. muito legal, Gabi, você trazer isso, porque, olha só, você que está grávida, gestante ou já passou por isso, comenta aqui o que que você passou, o que você sentiu. Por quê? Às vezes, quando você está passando por isso, você se coloca como uma pessoa que está errada. Sim, Mas, como você é uma pessoa que tem um nível de desenvolvimento muito alto, é muito interessante você trazer isso. sim. Porque aí as outras pessoas olham para si e falam assim: "Poxa, se ela sentiu, então tá tudo bem eu sentir". E é isso, né, o nível de autocobrança, e eu não estava percebendo que eu estava fazendo isso comigo. Quando eu me dei conta, eu disse: "Não, espera aí, gente, eu sou humana como qualquer outra pessoa". E eu sei que tem tantas mulheres, outra coisa que eu fiz, tem tantas mulheres que passam por isso, mas passam caladas. Sabe por quê? Porque elas têm medo do julgamento. Elas têm medo de se expor de alguma forma e todo mundo: "Nossa, não é assim, olha só o que você está falando", do julgamento mesmo, É, né, mas da você não crítica. é a terapeuta, né, a gente É, pensa assim, né, e mas você e assim, eu assim, estou muito grata de você estar se abrindo dessa forma, porque é muito difícil você encontrar alguém que tem coragem. é que eu sou a base da verdade, eu sempre falo assim. E isso faz de E você um diferencial gigantesco. Eu aposto que naquela colinha que você fez no seu history, provavelmente deve ter alguns comentários assim, não é? tem Do muitos pessoal, comentários aí no que meu mostra grupo. exatamente essa característica sua, Uhum, de uma pessoa que você se desafia uhum. até mesmo olhar para aquilo que é difícil olhar. E Sim. quando você olha, você se torna exemplo, referência.
Então, hoje, você é uma referência por um momento tão particular, tão difícil, que ninguém ensina como é, você concorda? Te ensinaram como que Nossa, seria? ninguém. Como eu falei, assim, a gente vê na mídia, enfim, as pessoas próximas, todo mundo fantasiando assim a gestação de uma forma muito positiva. Então eu tinha aquela visão. Só que aí, quando eu comecei a viver o processo, e tá tudo bem, tem mulheres que nunca sentiram nada. Graças a Deus, que bom para elas, né? Eu falei, que bom. Sim, Não, para mim foi ótimo, nunca sei. Mas para mim não foi assim. E cada uma tem o seu momento, cada uma vai reagir de um jeito diferente, seja emocional, seja físico, e tá tudo bem, cada uma dentro do que tem que viver, do seu exatamente. processo. Mas o meu processo não foi fácil até essa etapa aí que eu vivi, né? E aí Uhum. eu penso assim, realmente, quantas mulheres se calam, sofrem e não tem com quem compartilhar, vivem aquilo assim de uma forma. Não, eu não posso expressar o meu sentir, né? O meu sentimento. Isso não é bom. Então, realmente, eu tô aqui como uma forma de dizer, não se sinta mal, sabe? Se você tá passando talvez por isso, já passou, você sabe como é que é. Aquelas que viveram só coisas boas, maravilha, ótimo, excelente também. Mas todas nós, em algum momento, vamos passar por um momento onde a gente está se culpando, onde a gente está se cobrando. E aí vem o ponto. Ok, a gente vai em algum momento se criticar, se julgar e tudo mais, mas começar a ter compaixão com a gente mesmo, começar a se acolher mais, começar a aceitar a dificuldade que você está sentindo. Só isso muda tudo. Só isso, muda tudo. É só Só isso isso. tudo, né? Só isso tudo. Só isso muda tudo. Então, de novo, não é, eu aceito que eu estou assim, porque eu quero ficar assim. Eu aceito para fazer diferente. Eu aceito para ter a mudança na minha vida. Isso para qualquer área, para qualquer pilar, para qualquer dificuldade, Exato. né? É. E quando você entendeu, se acolheu, né? Hum, Porque eu acho que o diferencial aqui é ter se acolhido. Eu acredito que foi você se abraçou e falou assim, tudo bem sentir uhum, tudo isso. uhum. Você percebeu mudanças? Ó, total, total, total. Porque daí o que que aconteceu comigo internamente? Eu parei de brigar. Eu estava o tempo todo, não, tu não pode ficar assim. Não, tu tem que fazer mais. Não, tu tem que ir lá, né? Porque eu tenho muita o viés assim como eu sou muito comprometida, eu acho que essa é uma Daqui a qualidade. pouquinho eu te falo por que que você é É, assim, é, na análise corporal. certo. Olha aí, gente. Ah, eu me perdi agora. Enfim, Você se cobra muito. que eu me cobro muito, que eu, enfim, de fazer o certo, talvez tenha um pouco do perfeccionismo, pode ser que eu ainda tenha uma parcela nisso, mas realmente o que eu me proponho eu faço. Se eu marquei com você, eu estou aqui, sabe? Eu sou aquela pessoa de palavra, né? Se eu disse que eu vou fazer, eu faço aquilo e muito mais, É, na a verdade. prova de você estar aqui hoje É, é bem é, grande. é. Então, em relação aos traços, você tem muito de um traço que chama o protagonista, tá? Hum, A protagonista é aquela pessoa que é extremamente perfeccionista, mas algo que a maioria das pessoas não entendem nesse perfeccionismo da protagonista é que a perfeição dela não é que ela quer ser melhor que todo mundo. Ela quer que tudo que ela faz represente a essência dela. Então, geralmente as pessoas falam assim: Nossa, mas o que você fez tá lindo! E você olha e fala assim: Nossa, você tá brincando comigo, né? Eu nem. Nossa, tá? Sim, eu consigo fazer muito melhor. Mas não é porque você está dizendo que o que você vai fazer é melhor que as pessoas fazem. É porque o que está dentro de você ainda não foi expresso. uhum, Aquela essência, aquilo que te representa ainda não foi expresso. Então, a essência da Gabi, pelo que você me contou, é de muita energia, muita disposição, uhum, se desafia o tempo todo, compromisso, palavra dada é palavra cumprida, uhum, certo? uhum, Então, isso é algo que você trabalha, desenvolve e ensina. É sua natureza. uhum, De repente, você é parada por algo que você não tem controle, que sim. é a sua condição física. Uhum, Seu mundo vai para um lugar que você desconhece. uhum, Uma pessoa que sempre correu, que sempre fez, aconteceu, de repente você não tem opção. É o momento que você entra em um choque emocional, em que você tem que encarar a realidade, que é o estado físico, o estado emocional que você está, e a realidade que você tem dentro de você.
Uhum. Esse momento é a hora em que, se não tiver um equilíbrio emocional muito grande, não tiver um autoconhecimento muito grande, a maioria desaba. Aí é muito comum você encontrar, de repente, uma gestante, ou uma pessoa que acabou de comprar o carro dos sonhos, ou acabou de comprar a casa, e você olha para ela, a pessoa não está feliz. Você já viu isso? Ah, sim. Sim, sim. E você olha e fala assim, mas como assim? Não era o que você queria? Uhum. É o que ela queria, mas o estado que ela se encontra Uhum. não condiz com aquilo que ela gostaria. Uhum. E às vezes a pessoa se cobra, poxa, mas como eu posso estar me sentindo mal diante de algo que eu sempre disse que eu queria? Uhum. Aí começa aquele monte de sentimentos. Mas, nossa, eu tô sendo ingrata. Não, mas eu não posso. Não, mas Uhum. como assim? E é quando entra um monte de contradições. Por que eu tô falando isso, gente? Às vezes você pode estar se encontrando nesse momento agora. E você precisa de entender que as nossas emoções mudam. O nosso comportamento muda conforme os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos são movidos pelos nossos sentimentos. E há um momento em que você precisa se abraçar e se olhar e falar assim: tudo bem, eu não preciso ser perfeita o tempo todo. Uhum. E depois que passou esses 3 primeiros meses de essa provação, essa situação em que você foi testada no Uhum. nível hard, vamos colocar assim? Vamos lá, Uhum. de 0 a 10, quanto você colocaria de nível de dificuldade nesse teste? Olha, 9,8, para não falar 9,8. 10. Foi realmente bem desafiador. Porque não foi só emocional, foi físico. Foi físico, exato, Foi, fisiológico, né? foi, Não foi dá tudo, pra. foi tudo, Uhum, foi tudo ao mesmo tempo, exato. né? Tudo ao mesmo tempo. Então reverberou em todos os aspectos assim da minha vida, né? E o que que É. mudou depois de passar por Ah, isso? então, Como que você olha para Gabi hoje? olha, eu acho que com bastante autoamor, em primeiro lugar, né? Paciência com o processo da vida, com o processo de uma transformação, porque é como se fosse um renascimento, sabe? É mais ou menos, essa é a sensação que eu tenho. É uma transformação muito grande que está acontecendo no meu ser, né? Ser mãe, tem um bebê vindo, né? Uma pessoa que você está gestando, que tá te exigindo, assim, em todos os aspectos ali, você está 24 horas em função daquilo, né? Produzindo para que cresça dentro de você e gere essa transformação. Eu me vejo mais forte, eh, mais corajosa, mais resiliente e, e com uma expectativa muito boa do que vem pela frente, né? De sentir um amor gigante, porque até isso, Kelly, no início, que quando as pessoas falam assim, vem outro ponto aí que eu vou trazer que talvez ninguém fale, né? Ah, mas é um amor gigante que a gente sente. E aí eu dizia, gente, tem alguma coisa de errada comigo. Aí vem de mais uma crítica. Porque eu não tô sentindo amor. Aquele amor que todo mundo falava, né? Gente, com tudo que eu tava sentindo, não tinha nem espaço para isso. E muitas mamães se cobram ou não falam de novo pelo medo do julgamento. Como é que eu vou falar isso se todo mundo fala que ser mãe é aquela explosão e é uma coisa que a gente vai construindo hoje, que eu tô com 7 meses aqui, eu já sinto um amor gigante. Mas não foi no início que eu comecei a sentir. Você falou uma coisa, uma frase que eu costumo dizer também, que nós não podemos dar aquilo que nós não temos. Você Sim. concorda comigo que para você se tornar uma mãe, você precisava de primeiro aprender a amar você, Ah, sim, mesmo não sendo perfeita, sim. mesmo não sendo o padrão que você estava acostumada? Então vamos colocar que, na verdade, foi um treinamento. Foi. Tá sendo, né? Tá sendo um treinamento. Tá sendo um treinamento, talvez, de tudo aquilo que eu ensino há mais de uma década, né? Que eu repasso para as pessoas e tal, com relação ao alto amor, né? A gente se amar, porque, de fato, se hoje eu não tivesse me desenvolvido para isso, talvez eu teria sofrido muito mais, Com né? certeza. Eu teria ficado numa bad, assim, numa coisa ruim. E por que que eu trouxe isso para você? Às vezes, uma coisa que eu aprendi,
e eu tenho praticado na minha vida é que nada, absolutamente nada que acontece na minha vida é perdido. Tudo tem um porquê. Sim. Depende só do que eu estava tentando. Só que às vezes a gente decide tentar algo, eu quero ganhar, eu quero fazer, eu quero realizar, mas você já parou para pensar o que que você precisa mudar em você para combinar com essa versão que você quer? Uhum. E muitas vezes a gente quer, mas não para avaliar quem eu vou precisar de mudar em Uhum. mim, o que que eu vou precisar de mudar em mim. E quando começa as coisas vêm para te transformar. Uhum. E muitas vezes a gente passa por momentos difíceis, por coisas desagradáveis, por situações chatas, leva às vezes uma chamada de atenção ou passa por uma situação constrangedora e leva isso para uma coisa ruim. Uhum. Mas espera aí, para onde você está indo não cabe a bagagem que você tem hoje. Você Uhum. vai ter que mudar. Você vai ter que mudar sua roupa, sua aparência, no Uhum. sentido agora figurado, né? Uhum. Você vai ter que mudar sua postura, seu modo de ver o mundo para estar ali. Uhum. Então, tudo que vem é para nos melhorar. Sem dúvida, sem dúvida. Na hora que a gente está passando, se a gente tivesse a consciência, fala, Gabi, não é muito mais fácil. É muito mais fácil ter a consciência disso. E isso a gente pode levar para qualquer momento da nossa vida. Tudo, qualquer desafio, qualquer dificuldade, qualquer empecilho, qualquer coisa, sempre é para nos melhorar. Na hora do furacão, a gente não consegue perceber isso. A gente às vezes entra em parafuso, né? A gente dá um pavor. Mas quantas coisas aí fica a pergunta, né? Você já passou na tua vida que foi desafiador, que você disse não vou conseguir, não vou dar conta, e hoje você entende que se você não tivesse passado por aquilo, tudo seria diferente. Por quê? Eu sempre falo o seguinte: muitas coisas que acontecem na nossa vida, ou todas acontecem, não aquilo que a gente quer, mas aquilo que a gente precisa. Exato. Aí que vem a nossa transformação. Às vezes eu quero uma coisa, mas eu vou passar por várias outras camadas para chegar até onde eu quero, onde eu preciso. Então, o universo ele sempre vai trazer aquilo que a gente precisa, não aquilo que eu quero, a transformação que é necessária para que eu passe. Então, assim, até falando sobre a gestação, com certeza, para mim está sendo realmente uma mudança gigante na minha vida, né? Uma transformação me lapidando. É como uma joia, né? Que a gente vai lapidando o nosso ser para a gente se tornar melhor, né? Em todos os Exato. aspectos. E às vezes a pessoa entra numa negação, né? Pior E aí é difícil. prolonga aquele processo, Sim. estica aquele processo uma vida inteira Isso, e o resultado não vem. diria a vida inteira. Tem pessoas que realmente ficam nisso. E quanto mais rápido você aceita, vê, enxerga o lado positivo, aquilo que está sendo transformado em você, igual você percebeu, Uhum. essa forma de você se amar mais, que agora você se aceita mais, você se ama mais. Quanto mais rápido você entende isso, mais você passa para o próximo nível, Sim, que é onde você está hoje, sim, sim. certo? Então, eu acredito hoje, Gabi, que você está aqui para trazer uma mensagem para milhares de mulheres que estão ou vão ou passaram por isso e talvez estejam guardando dentro de si sentimentos e sensações que estão atrapalhando ela ir para o próximo nível. Você está trazendo para ela um atalho. Uhum. Você está trazendo para ela um upgrade, sabe? Para aquilo Uhum. que ela olha para esse lado aqui que vai mais rápido. Sim. E você, antes da gente entrar, você falou assim que você tinha essa vontade, né? Você É, comentou. E eu estava pensando esses dias que eu queria tanto falar sobre a minha gestação, porque eu queria ensinar para alguém, passar o que eu passei para ser útil para alguém. E na uhum. hora que você falou, eu falei assim: ah, entendi. É, Eu entendi porque tudo isso aconteceu e por que que nós duas estamos aqui. E é maravilhoso isso. Eu me sinto honrada por estar participando disso Uhum. e muito agradecida por você se dispor a fazer isso, porque isso já faz de você alguém fora da curva. Primeiro, pela a capacidade que você teve de passar muito rápido. Você soltou. E por isso você subiu para o próximo nível. Uhum. E segundo, é poder falar sobre isso. Ensinar para outras Ter a pessoas. coragem, né? Ter a Porque coragem. muitas, como eu falei, acabam se fechando, se calando, achando que, nossa, se eu falar alguma coisa, as pessoas vão me julgar, é melhor
ficar quieto, né, e guardam aquela dor, quando na verdade, realmente, o meu propósito, assim, se eu passei por isso, e eu que tenho um certo nível de autoconhecimento, imagina as pessoas que estão ainda nessa busca, independente de se for da gestação ou não, mas que nesse momento estão lutando com a vida. Sabe? Estão lutando com uma dificuldade que estão vivendo. Pare de lutar, pare de brigar. Esse é o primeiro ponto. Pare de brigar contigo mesmo. Quando você começa a soltar isso e aceitar que você está vivendo um processo de lapidação, um processo de transformação, as coisas vão começar a se alinhar mais, você vai começar a ter mais clareza, você vai começar a atrair pessoas, a situações, acontecimentos, para que aquilo comece a se resolver, Exato. né? Tô com 20 quilos a mais, quero emagrecer. Aí você fica se cobrando, se comparando, se punindo, sabe, o tempo todo. Quando você vai conseguir? Não vai. Porque está brigando com o teu emocional, está tendo uma resistência muito grande, né? Então, por isso que isso a gente pode levar para a vida Para mesmo, esse, tudo, né? esse, esse ensinamento, né? E aí vem o fato de que quando eu aceito é porque também eu estou me amando, eu estou me acolhendo, eu estou, poxa, tá tudo bem, ok? Calma, calma, acalma o coração, calma o coração. E durante esse tempo, você teve algum apoio? Alguém, alguma forma, seu marido, parente, alguma cliente, alguém que trouxe uma palavra ou teve alguma atitude que foi significativo para você, ou ainda que seja um estranho? Tem alguma coisa que você poderia dizer assim para quem está assistindo? Olha, diante de alguém que está passando por isso, essa atitude aqui me ajudou, e se você fizer, pode ajudar? Teve uma situação que aconteceu, porque, como eu te falei, na minha visão, quando falava em gestação, já era uma fantasia tudo de coisa boa, né? E aí, quando eu comecei a sentir tudo isso, e eu comecei a me indagar comigo e tal, disse, nossa, eu tô muito esquisita e tal, será que isso é normal? Será que eu tô normal, né? A gente começa a se questionar. E eu disse, onde é que eu vou buscar essa informação? Com quem eu vou falar? Pessoas da minha rede que estão grávidas? Não tinha. E eu queria alguém que estava passando por aquele momento, né? Porque é aí que a gente se conecta com pessoas que estão vivendo a mesma coisa que a gente está vivendo. E eu disse, gente, onde é que eu vou? Sabe, eu estou aqui em São Paulo, eu sou gaúcha, né? E Uhum, aqui em São Paulo eu não tenho familiares, só tenho eu e meu marido. Então, eu não tenho rede de apoio, enfim, né? Tenho meus clientes do online, né? Todo o sim. trabalho que eu faço é online. E eu disse, já sei, eu vou procurar grupos de gestante. Aí eu procurei na internet e encontrei um grupo lá de gestantes. Entrei naquele grupo, mas saí com uma sede, assim. E aí eu vi que as mulheres ficavam conversando e eu disse, gente, eu preciso falar uma coisa aqui para vocês. Aí eu fui lá e relatei o meu caso, o que estava acontecendo. Eu disse, alguém pode me ajudar? Eu estou me sentindo assim, 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 assim. Estou me sentindo zero à esquerda, etc, etc. Aí várias lá leram, né? E várias comentaram depois do que eu publiquei. E eu vi que tinha casos muito piores que o meu. Aquilo ali acalmou meu coração, Kelly. Acalmou meu coração. Olha, uma rede de Foi apoio. uma rede de apoio, né? Que interessante. Fo- fo- Isso serve tanto para, primeiro, as pessoas que já fizeram isso, saber o quanto é importante o que elas fizeram, Uhum. como para você que de repente não sabe como pode ser útil. Olha, um grupo desse, quanto é valioso. Sim, porque cada uma daí relata como foi. Algumas foi tranquilo, outras foram 1000 vezes pior que o meu caso. Aí eu disse assim, agora eu tô me sentindo normal. Porque Eu até não- então eu não estava me sentindo normal, né? E aí depois, enfim, com o passar do tempo, dessa minha aceitação com relação ao processo, ao que eu tô sentindo, passando, eu fui conversando com pessoas, assim, mais pontuais e que eu confiava, né? Porque hoje eu estou abrindo aqui para todo mundo, mas assim, eu estava mais restrita mesmo, né, em função Até de, mesmo que de, você não de- estava entendendo o que estava não acontecendo, tava né? entendendo, né? Eu tava assim, gente, não sei o que está acontecendo comigo. E aí sim, algumas pessoas me acolheram, também falaram, olha, tem gente que passa por isso, é normal. E aí foi mais tranquilo. Aí eu comecei a lidar melhor assim com a situação. Mas realmente foi os hormônios, eles ficam assim, ó.
É muito diferente. E que legal, essa experiência sua, assim, é muito, muito bacana mesmo. E também pela coragem de se colocar lá no grupo e falar o que estava sentindo, né? Que aqui todas as outras que comentaram, talvez só tiveram coragem porque você tomou a É, pode frente, ser, pode né? ser. Ao você se abrir, você permitiu que as outras se abrissem também. Então, eu percebo em tudo que você está falando que você tem um papel de liderança muito forte. Você é uma referência aonde você estiver, ainda que você seja ou esteja sentindo aqui menos favorecida no local. Aham. Você estava se sentindo mal ao pedir ajuda, você se tornou a líder, Sim, certo? sim. Por quê? Porque isso é inerente. Hum. Isso faz parte das suas características, do seu perfil, não é? A protagonista, uma das principais características dela é que ela, ainda que ela não queira, ela é a referência onde ela está. E você traz isso com muita naturalidade, com muita destreza, e acaba trazendo para as pessoas uma riqueza muito grande. Então, eu imagino, Gabi, que as pessoas que te seguem e os clientes que você tem, a maioria deles tem esse perfil, não tem? De liderança, você diz? De querer essa Ah, vo- vontade de ir de mais mudar. longe, Sim, 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 de sim. quebrar barreiras, Sim, sim. Estou de. conectada com esse grupo, né? Muitas no caminho, né? Fazendo Uhum. cada uma na sua caminhada, mas quem está comigo é porque está, principalmente nos grupos assim da minha mentoria, por exemplo, que é mais próximo, né? Porque daí ali sim é quem está determinada a avançar, né? Avançar. E aí elas têm realmente bastante da minha energia, assim, né? Porque o grupo ele vai Sim. na medida que você vai, enfim, fazendo um trabalho aí com maestria, digamos assim, né? É. E muito, muito bacana mesmo. Você está de parabéns nesse processo. Mas É. agora, como que está a gestação hoje? Fala para mim. Ah, hoje eu tô num processo maravilhoso agora, né? Eu queria ficar assim sempre. Não Agora digo, você não. conseguiu alcançar a fantasia que você Que- esperava? na verdade, eu nem sei se eu esperava. Eu acho que era uma coisa que você vai ouvindo tanto da sociedade, que aquilo fica meio que embutido, assim, Sim. né? É uma coisa assim meio que natural. Porque, enfim, eu sei que cada uma tem a sua vivência, o seu processo em qualquer etapa da vida. Mas, assim, agora, claro, eu já engordei, para você ter uma ideia, eu tô com 14 ou 15 quilos já a mais, né? E eu pensei que eu também fosse engordar menos. Isso foi um outro ponto, falando de autoestima e tal, né? Da aparência, celulite, vasodilatado, o corpo, você se olha e você diz, meu Deus do céu, eu tô muito diferente, né? Eu malhei a minha vida inteira e tal. Só que muito leve pra mim isso, muito leve. Assim, tanto que o médico ele fala assim, Gabi, você tem que comer menos. Ele me falou, Olha, eu você não tem que conheci comer. você antes, mas para mim você não tinha engordado nada. Não, é engraçado porque as pessoas me olham e falam assim, não, mas nem parece, Gabi. Eu disse, pois é, a balança tá aqui, ó, as minhas roupas também estão mostrando que tá sendo o contrário. E o médico Uhum. na pressão, come menos, tá engordando demais. Sei lá, doutor, me deixa, né? Depois eu volto ao meu normal, né? Eu Você está vou. se aceitando. Isso é Eu um passo principal. tô tranquila, assim, em relação a isso, né? Que legal. Porque comprei umas roupas novas e estava mais confortável, que cabe. Depois eu dou um jeito, eu volto pro meu normal. E a gente sente mais fome também, né? Uhum. Sente mais fome. Outra coisa foi de me permitir, porque assim, eu sempre cuidei bastante da minha alimentação. Muita restrição, assim, de, sei lá, glúten, lactose, eu sempre cuidei Uhum. bastante, né? Mas agora eu tô num formato assim que tô com vontade de comer um doce, tô muito mais leve do que antes, assim, e tem me feito bem, né? Porque é meio que também uma compensação. Nossa, passei por tudo isso, deixa eu viver aqui o meu momento, tranquila, sem exagero, claro, né? Porque Uhum. também não quero prejudicar o bebê, tudo vai pro bebê, mas realmente, assim, num processo leve, sabe? Dizer assim, tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem. E o marido, como que está?
Como que ele passou essa gestação? Porque ele também ficou grávido. Vamos considerar, gente, o marido fica grávido também, porque ele passa do seu lado todas as etapas. E imagina a Gabi, aquela pessoa cheia de energia, cheia de força, de vontade, de confiança, e de repente ela se encontra numa situação em que ela não está se reconhecendo e não tem mais a mesma disposição, e como esse homem fica no caminho. Vamos dar um desconto para os maridos, né? Ah, Como foi? ele vai estar ouvindo esse vídeo aqui depois. Coitado do marido, hein? Sobrou tudo para ele. Não, mas brincadeiras à parte, mas de fato, né? Eu acho que realmente a forma como eu estava, eu acabei projetando muita coisa nele. Não tem como, porque ele é a pessoa que convivia ali comigo. Então ele viu que minha alteração de humor, que eu estava bem diferente de antes, né? Assim, não conseguia nem ir para uma esteira, sabe? Coisas assim que Uhum. ela tá estranha mesmo. Mas aí ele até que soube lidar bem com a situação, assim. Eu acho que a gente teve um período ali meio crítico em função de como eu fiquei, mas depois a coisa passou também. Tudo é evolução, É né, minha junto, né? É O processo junto, é é junto, não junto. tem Não tem jeito. como desistir, né? Não tem, é uma evolução. A gente não sabe como o ser humano vai reagir, né? As provas vêm, mas estamos juntos, né? Então, seja nas coisas boas ou nas coisas ruins, vamos passar pelo processo aí juntos. Bom, E é isso. exatamente isso. E assim, eu acho que você não deve saber essa parte, porque nem todo mundo sabe, mas eu trabalhei anos em maternidade. Ah, é? E acompanhei muitas gestações, inclusive trabalhei dentro do berçário assumindo os bebês que nasciam. Então, esse processo a gestação de alto risco, inclusive eu acompanhei os 4 últimos meses de gestação de uma grávida de 4. E foi uma gestação complexa, nós tivemos que acompanhar, dar banho no leito, foi bem complexo. E depois, eu acompanhei tanto a hora, o momento após parto, que é aquele momento que a mulher precisa do cuidado, tanto no parto natural como uma cesárea, como o momento da primeira amamentação, como aquele momento em que a família está vindo conhecer o bebê. E tem algo que eu vou trazer para você como dica, como experiência, e fica para quem está assistindo também. Gente, sabe uma coisa que a maioria das pessoas cometem de erro? Quando o bebê nasce, quem vira o centro das atenções é o bebê. Mas se eu disser para vocês que quem mais precisa é a mãe, vocês vão mudar a postura. Porque pensa bem, o bebê, tudo que ele precisa tá ali. A mãe, o leitinho dele, a caminha quentinha e todo o cuidado. Quem mais precisa é a mãe. Porque nesse momento, ela primeiro nasceu uma mãe, né? Primeiro filho nasceu uma mãe. É um mundo novo. E segundo, que é um momento em que você está frágil. Você acabou de passar por uma transformação, está encarando um novo desafio na vida, e todas as pessoas, toda a família está indo para poder ver o bebê novo. Gente, quem tiver condições de entender o que eu estou falando agora, leva essa dica no seu coração. Quando você for visitar uma recém-mãe, por favor, dê 100% da atenção para aquela mãe, porque é ela que precisa. O bebê é lindo, ela vai amar que você goste do bebê dela, porque da mãe ama. Mas olhe para aquela mulher de verdade, sabe? Olhe para ela, veja a expressão dela, veja o que ela precisa, olhe nos olhos dela e dê elas parabéns, porque é um momento em que esse apoio faz toda a diferença. E eu espero de verdade que as pessoas que fazem parte do seu ciclo possam te dar esse apoio, Gabi. Primeiro que você merece, Uhum, muito. uhum. Você se está se desafiando e desenvolvendo. Mas segundo, que nesse momento vai ser uma hora em que você vai enfrentar mais um desafio muito grande, que é a hora que você agora não é responsável só por você. Sim. A partir desse momento, você tem um ser que você ainda não sabe decifrá-lo, até você aprender, vai ser um tempo, e que é totalmente dependente de você, mas você ainda continua sendo alguém que precisa de cuidados. Você também precisa cuidar de você. Então, é aquele momento em que muita mulher abandona a si mesma,
para se dedicar ao máximo àquela criança, não tem apoio dos outros, muito pelo contrário, tem cobrança. E é um momento em que a estrutura emocional aqui vai definir, provavelmente, essa mãe para o resto da vida. Então, eu vejo de você como você é uma pessoa que se cobra, que quer fazer o melhor. Se você se acolheu nos 3 primeiros meses, nesse momento se acolha muito mais, Gabi. Muito, 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 muito mais. Se permita, sabe? Se permita chorar, se permita pedir ajuda, se permita dizer não aguento, não consigo, não posso. Sim. Porque esse momento você vai conseguir ver coisas que vão ser muito ricas para seus clientes no futuro. Eu acredito que você deve ter assistido alguns dos meus podcasts e eu já falei com algumas pessoas que têm os seus caracteres que a hora que a protagonista desabrocha é quando ela abre mão da exigência. É a hora que ela se torna magnética. Porque as pessoas têm uma expectativa muito alta. Certo? Seus clientes têm uma expectativa, as pessoas, sua família tem uma expectativa muito alta sobre você. E essa expectativa, ao mesmo tempo, também é uma cobrança muito grande. Ao mesmo tempo que a pessoa está cobrando e está esperando, quando você demonstra que você também é humana e que você também precisa de ajuda, ela se sente acolhida. Sim. Interessante, Kelly, você trazer isso, porque esse foi talvez o ponto principal que eu não tinha comentado até agora, que durante esse período que eu te falei, pelo perfil que eu tenho, né, daquela que sempre faz, que dá conta sozinha, que se vira, que resolve, sabe, que faz acontecer. Nesse período aí, eu cheguei a esse ponto que você falou assim, não aguento mais. Não tô conseguindo, preciso de ajuda. E foi quando eu recorri à minha família. E a minha família estranhou, disse: "Nossa, ela não tá bem mesmo", porque para chegar a esse ponto nunca aconteceu, né. Então, foi um momento realmente de eu, me permitir a chegar a isso, sabe. A dizer assim: "Não", baixei todas as barreiras, né, tudo que eu precisava para me colocar nesse lugar, e foi muito interessante. Tá aí um processo muito grandioso de cura, de evolução, né, de permissão, e que também me possibilitou para passar de uma forma mais fácil. E te agradeço, já digo à família, vocês ouviram o que ela falou aqui, né? Sim, Depois do Luca vir aí, que a mãe ela precisa. precisa. E eu tenho uma certa sensibilidade, talvez maior, no sentir, né, enfim, de sensações. Eu digo até para, sei lá, fazer uma depilação, eu sinto muito mais a pele, a dor, Sim, assim, sabe? Então, uma sensibilidade é sensibilidade, sensível, né? mais do que, por exemplo, outras pessoas que normalmente comentam. Então, assim, vai ser um processo que eu vou precisar, sim, né, desse Sim. apoio, desse carinho, não só o bebê, mas de também, né, ter as E pessoas que me amam. eu faço um apelo também para a enfermagem, tá, gente? Eu já estive do outro lado. Esse é aquele momento que, às vezes, a enfermagem tem um pouco é um pouco dura, porque quando você se torna um técnico de enfermagem, uma enfermeira, você precisa de aprender a ver o mundo de uma forma técnica, porque senão você não dá conta. Porque se você for muito sensível, você não dá conta de lidar com a posição que você está, que é de ter o controle da situação. Você se deixa levar pelos problemas das pessoas. Então você aprende a ter um olhar técnico. Só que esse olhar técnico, muitas vezes, ele passa do limite e chega naquelas frases tipo assim: "Ah, na hora de fazer Uhum, foi fácil". uhum, Quem nunca ouviu da enfermagem, se você é da enfermagem, você sabe essa frase. Às vezes a mãe tá lá sofrendo, tá já, mas na hora de fazer foi fácil. Gente, por favor, recolham essa ideia da sua cabeça. Porque naquele momento ali, aquela mulher é uma pessoa que precisa de todos os cuidados. Então, vai ter momento que a pessoa que está do seu lado, ela não vai ter esse nível de consciência, de olhar para você e ver que você está precisando de ajuda. Principalmente porque você, como mesmo mencionou, você vem no histórico de uma pessoa que não pedia ajuda, é, que estava sempre à frente. Então vai ter momento que você vai precisar olhar para a pessoa e falar: olha, eu sei que talvez você não esteja entendendo, mas eu estou nesta e nessa situação e preciso de ajuda. uhum, E a outra pessoa vai ter um choque. uhum.
primeiro que não esperava. Segundo, porque é um momento que você elevou o nível de consciência dela de forma quase que na fósfide, né? De uma forma muito brusca não fala, é muito abrupta. Uhum. Mas vai ser necessário. Vai ser aquele momento em que você, ao mesmo tempo, quem pede socorro é a líder. Você entende? Uhum. Quando você conseguir fazer isso, você vai entender que você ali se transformou em uma nova pessoa e transformou as pessoas à sua volta em novas pessoas. Esse vai ser seu maior desafio, entende? Mas acredite, se você der conta de fazer, você vai transformar todo mundo à sua volta. E você vai se tornar muito mais orgulhosa de si mesma com os resultados, como você tem feito até aqui, Uhum. que é exatamente o que você tem feito. Então, Gabi, o que eu falo para você, que eu gostaria que você levasse no seu coração é: eu acredito, de verdade, de coração, que essa sua gestação não é só algo que você buscou, tá? Algo que você estava querendo. Você está sendo usada para ser uma instrutora, um exemplo de o que é realmente uma mulher nascer a partir de uma gestação e a partir do momento que ela se torna mãe. Porque você tem coragem para isso. Você tem disposição e vontade para isso. Então, eu tenho certeza que esses processos que ainda vão vir vai fazer de você alguém que traz uma riqueza de e profundidade tão grande em relação ao que você fala, porque você viveu, Sim. você sabe entender. E isso vai trazer para você e para o mundo, né? O mundo que você viu, o mundo que você quer existir, uma riqueza muito grande, muito, muito, muito grande. E eu me sinto assim muito feliz de conhecer você de verdade. Eu tô sendo assim muito sincera mesmo, porque hoje eu entendo que esse podcast de hoje, ele só podia ter acontecido dessa forma. Se não fosse dessa forma, ele não teria acontecido, porque a gente não ia se conhecer a tempo. É verdade, né? Concorda? Nossa, muito interessante. Muito, muito interessante isso. Lembra que no começo eu te falei assim, nossa, eu tava pensando há um tempinho atrás, depois que eu comecei a ficar melhor, né? Eu disse, eu acho que tudo que eu tô passando agora, eu queria em algum momento poder compartilhar essas coisas tão peculiares e assim, frágeis, querendo ou não, né, do que eu tô trazendo, para mais pessoas, porque mostrar a minha vulnerabilidade, mostrar o que eu passei, eu tenho certeza que muitas pessoas vão se conectar com isso, porque também sentiram e passaram e não souberam, talvez, como lidar, né? Exato. E aí veio a oportunidade de estar aqui sem eu saber o que que a gente ia falar, como é que ia ser. Estamos aqui, ó, falando sobre, E sobre com esse certeza tema. não vai ser a última. Mais pra frente você volta para contar as próximas É, etapas. Se vocês gostaram e quiserem saber, gente, escreve aqui. Deixa aqui nos comentários que a gente traz a Gabi de volta para falar. Mas, Gabi, agora que nós tivemos essa experiência de trocar isso, como que você se sente? Eu vou me colocar na seguinte situação. Eu não sei o quanto você estava consciente do seu papel, de o porquê você passou por tudo isso e quem você vai se transformar daqui para frente. Como que você se sente agora? Ainda que você já sabia ou o quanto você conseguiu perceber com essa nossa conversa, como é, você se sente? eu acho que tá mais claro, sabe? Realmente, foi praticamente uma terapia, né, que aconteceu aqui, muito, muito interessante o processo de eu ver de uma forma diferente, porque trazendo esses desafios e olhando para isso, eh, e talvez, assim, muitas pessoas até, quem tá de fora pode até julgar, né? Como eu falei, porque a gente fica naquela coisa, ai, o que que a minha família vai falar? O que que as pessoas vão falar? Só que eu sempre fui muito à base da verdade, de falar realmente o que eu vivo, o que eu passo, o que eu sinto. Não é para agradar os outros, mas é para ser eu mesma. Viver a minha essência, a minha verdade. Eu tô me sentindo muito confortável aqui, Kelly. De verdade, eu queria te agradecer por essa oportunidade. Eu estou saindo daqui com mais clareza, até com relação a esse meu processo, né, de transformação.
desse momento tão especial na minha vida e na vida, acho que de tantas pessoas que me cercam hoje, que me acompanham nas redes sociais, sabe, que estão comigo há muitos anos já me seguindo. É muito legal, né, ver esse movimento da gravidez agora, de como eu tô, o que está acontecendo, da transformação. E eu acredito que vai cada vez mais potencializar algo em mim no sentido assim de trazer mais ainda a verdade para as pessoas. Sabe, de trazer algo. Porque eu gosto de falar com o meu coração. Eu gosto de trazer as coisas que realmente são da minha alma para conectar. Porque é isso para mim que conecta, né? Então, quanto mais verdadeira eu for com esse processo de lapidação, de transformação, eu sei que eu consigo conectar mais pessoas. E é isso que eu quero levar para o mundo. Então, eu acredito que a gravidez ela está me transformando, né, numa pessoa ainda melhor, uma pessoa que primeiro tem mais autoamor, uma pessoa que consegue talvez perdoar mais, uma pessoa que tem um nível de consciência maior, que entende que cada processo na nossa vida a gente precisa aceitar para que aconteça a mudança, numa pessoa que começa a ter mais paciência também, porque a gestação ela também me traz isso de ser mais paciente, de, sabe, calma, respira, vai passar, tá desconfortável, tá ruim, mas vai passar, e passa mesmo. Então, esse é o processo da vida, né? Então, eu acredito que realmente eu tô me lapidando para alguém melhor, né? E é isso, isso faz parte, né? Isso Da porque vida. a gente nem falou como esse bebê já vai nascer rico, né? É um bebê que já vai nascer milionário, porque a maior riqueza não é o dinheiro, né? Né? É aquilo que o dinheiro não compra. Então, ele já vai nascer em um mundo de clareza, um mundo em que ele vai ser recebido de uma forma e uma visão muito maior do que só um bebê que nasceu, só mais um membro da família. E vai crescer num lar em que eu tenho certeza que, seguindo o exemplo da mãe, ele desde pequeno vai ser um líderzinho, não Também tô é? achando, viu? Eu acredito de verdade que O sim. pai tem características também, então, de liderança, então eu acredito Então, que vai. vai ser uma É, família, assim, de exemplo né? gigantesco. Eu estou muito feliz da gente ter feito esse momento. Eu acho que não foi só um podcast, foi um momento, É, né? Muito rico. E eu tenho certeza, Gabi, que eu acredito que daqui para frente, aquilo que é sincero do seu coração, que é trazer a transparência à realidade, ela vai ser agora mais cirúrgica ainda. hum, Porque agora você não vai trazer só uma transparência e uma realidade de mais uma mentora, de mais uma terapeuta, você vai trazer uma experiência, uma verdade de alguém que tem uma experiência e uma verdade que é calada pela hum, maioria. Isso faz de você alguém fora da curva, entende? Então, assim, estou muito feliz por participar desse momento, dessa etapa da sua vida, dessa forma. E acredito de verdade que essa conversa aqui ainda vai gerar muitos cortes que você vai usar em muitas vezes na sua vida, e eu também, sabe? Porque vão ser exemplos. E uma dica só para você guardar para você. Não sei se você faz diário? diário não. Só quando eu era pequena eu fazia. Começa a fazer. Por quê? Conforme vai passando o tempo, tudo que você fizer como mãe vai se tornar natural e normal. Para você retomar na memória coisas que você fazia quando você não sabia como fazer, vai ser mais difícil se não tiver escrito, mas você vai precisar ensinar. Uhum, Então escreva, a partir de agora, cada detalhe, seus sentimentos, acontecimentos, o que você está vivendo, porque mais tarde isso vira um livro, isso vira uma palestra, isso vira uma mentoria, isso vira riqueza com detalhes, entende? Porque eu acredito que o que você vai trazer para o mundo não é só um bebê. sim. Tá nascendo uma líder, sabe, de verdade mesmo, que é aquilo que você fala, Uhum. que é a verdade de fundo de coração. E muito obrigada. Espero que você realmente tenha gostado. Nossa, eu vou falar, gente, eu tô emocionada, viu? Mesmo. Não, eu não esperava esse momento ser tão grandioso assim pra mim, né?
muito especial. Obrigada mesmo, Que Kelly. legal. E eu me sinto honrada de fazer uma gestante que é emocionada. Que, olha, eu vou dizer para você, foi uma responsabilidade. Até então eu sabia quem você era. Primeiro, você é uma profissional de um gabarito muito grande. Então já foi desafiador por isso. Falei, gente, como fazer análise consciente de uma pessoa que tem um nível de consciência altíssimo? E Hum, depois, quando eu fiquei sabendo que eu estava gestante, eu falei, gente, mas vamos, porque se veio, é porque era assim que era para acontecer e tudo contribui para o bem daqueles que acreditam. exatamente. Então, vamos para frente e realmente foi maravilhoso. Muito obrigada de verdade. E eu é que agradeço. Espero voltar aqui mais para frente, até com o Luca, né? Ah, vai ser muito lindo. Uma nova mudança aí acontecendo. E obrigada a todos que estão acompanhando, a todos que me acompanham também. Sigam aí a Kelly, gente, eu adorei conhecer ela. Me senti muito, muito, muito à vontade aqui. Não sei se é o meu momento também, mas foi uma troca. Na verdade, não foi um podcast, né? Foi uma troca muito profunda, e realmente eu espero que cada palavra que a gente falou aqui, até o que ela falou para minha família, enfim, sabe, todo mundo que ouviu, as mamães, a quem já foi mamãe, a quem está sendo mamãe, eu espero que realmente possa contribuir aí para todo mundo. Obrigada, Kelly. Obrigada a você. Um beijo para todos. Até o nosso próximo Poder Oculto.